Todo emprego tem direito a uma remuneração financeira que vem na forma de salários. Na África, onde os salários são mais baixos, alguns países estão realmente definindo o ritmo para melhorar o bem-estar dos trabalhadores. O salário mínimo elevado eleva o padrão de vida dos trabalhadores e melhora a produtividade de uma empresa ou setor público. Agora vamos juntos analisar e conhecer os 10 maiores salários mínimos da África. Mas antes quero te convidar a fazer parte da família Verdades da África. O salário mínimo pode ser definido como o valor mínimo da remuneração que um empregador é obrigado a pagar aos assalariados pelo trabalho realizado durante um determinado período, que não pode ser reduzido por acordo coletivo ou contrato individual, geralmente é respaldado por lei. O salário mínimo varia de um país para o outro. Nesta lista, analisamos os salários mínimos dos países africanos antes de deduções fiscais e outras taxas de bem-estar. Aqui estão os 10 países com maior salário mínimo em África. 10. Cabo Verde. Localizado na zona equatorial do Oceano Atlântico, no continente africano, a 500 quilômetros da costa do Senegal, Cabo Verde é um arquipélago formado por 10 ilhas de origem vulcânica. O país foi colônia portuguesa e, após 4 séculos de intensa exploração, a vegetação original praticamente se extinguiu. Sua independência foi obtida em 1975. Santiago é a maior ilha de Cabo Verde, concentrando aproximadamente 50% da população. Os longos períodos de seca, aliados à aridez do território, prejudicam o desenvolvimento da agricultura no país. Durante o século XX, a escassez de alimentos foi responsável pela morte de mais de 200 mil pessoas. Atualmente, 85% dos alimentos consumidos pela população são importados. O país também depende de ajuda econômica externa e do envio de dinheiro dos imigrantes aos familiares. Existem mais cabo-verdianos vivendo no exterior do que no arquipélago. Cabo Verde está entre os países com o salário mínimo mais alto da África. O primeiro-ministro do país anunciou recentemente o aumento do salário mínimo dos trabalhadores de 13 mil escudos para 15 mil escudos, o que corresponde a cerca de $160. E Cabo Verde ocupa assim a nossa 10ª posição nos países com maior salário mínimo em África. 9. República Democrática do Congo. A República Democrática do Congo é um país africano limitado a norte pelos Camarões e a República Centro-Africana a leste e a sul pela República Democrática do Congo, através do Rio Congo, a sul pelo exclave angolano de Cabinda e a oeste pelo Gabão e o Oceano Atlântico. Sua capital é a cidade de Brazzaville. A República do Congo é um dos países com o salário mínimo mais alto em África. Os trabalhadores no Congo ganham 90 mil CFAs, que é a moeda usada no Congo, que esse valor corresponde a $162, ocupando assim a nossa 9ª posição nos países com maior salário mínimo em África. 8. Argélia. Argélia, ou República Democrática e Popular da Argélia, é um país africano localizado na região do Maghreb, no nordeste do continente. Sua capital é a cidade de Argel. O território argelino é banhado pelo Mediterrâneo ao norte, onde se encontra a maior parte de seus mais de 44 milhões de habitantes. A maior parte da Argélia é formada pelo deserto do Saara, caracterizado pelo clima extremamente árido e quente. A economia argelina é uma das principais da África. Tem como base a exportação e comercialização de petróleo e gás natural.
Além da mineração, o governo argelino recentemente aumentou o seu salário mínimo após 8 anos sem nenhuma mudança. O novo salário mínimo argelino foi aumentado em 2.000 dinares argelinos para chegar a 20.000 dinares argelinos, o que corresponde a $170 por mês que o povo argelino recebe como salário mínimo. A Argélia ocupa assim a nossa 8ª posição. 7. Djibouti. Localizada no continente africano, mais precisamente na região denominada Chifre da África, o Djibouti limita-se com a Somália a sudeste, Eritreia ao norte, Etiópia a oeste, além de ser banhado pelo Oceano Índico a leste. A independência nacional foi conquistada em 27 de junho de 1977, sendo a última colônia francesa na África a obter autonomia política. Djibouti, cuja extensão territorial é de aproximadamente 23,2 km², é um dos países mais quentes e áridos do mundo, abrigando lagos de água salgada no interior do território. Outra característica física de grande destaque são as cadeias de montanhas que atingem mais de 1.600 metros de altitude. A população nacional é composta por cerca de 879 mil habitantes, dos quais 76% residem em áreas urbanas. Djibouti, capital do país, é a cidade mais populosa, com 583 mil habitantes. A maioria da população enfrenta diversos problemas socioeconômicos. A taxa de mortalidade infantil é de 80 para cada 1.000 nados vivos. O índice de analfabetismo é de 30% e a maioria vive abaixo da linha da pobreza, ou seja, com menos de $1,25 por dia. A economia de Djibouti é pouco desenvolvida, o que faz do país um dos mais pobres do planeta. O solo e o clima não contribuem para a prática de atividades agrícolas e o país é obrigado a importar a maioria dos alimentos de outros países. As relações no porto da capital são as principais fontes de receita financeira, além do investimento dos Estados Unidos e da França. Embora o salário mínimo em Djibouti tenha sido cancelado em favor de categorias profissionais, agora empregadores e empregados definem os salários como parte de um contrato de trabalho. Os trabalhadores do setor público têm um salário de cerca de 35.000 DJF, que é a moeda usada em Djibouti, por mês, o que corresponde a cerca de $198 mensalmente. O Djibouti ocupa assim a nossa 7ª posição nos países com maior salário mínimo. 6. África do Sul. A África do Sul é um país localizado na porção sul da África. Ele é banhado pelos oceanos Atlântico e Índico, possui um clima temperado, uma vegetação predominantemente seca e a presença de grandes animais selvagens. A história da África do Sul é marcada pelo regime de segregação racial chamado Apartheid, que separava a sociedade sul-africana em brancos e negros. O regime de separação foi superado na década de 1990, com a eleição de Nelson Mandela como o primeiro presidente negro eleito pela população local. O país é formado por 58 milhões de habitantes que possuem uma cultura diversa em razão da diversidade de práticas culturais existentes na região. A base econômica da África do Sul é o setor primário, em destaque para a exploração de ouro e diamante. O regime governamental do país é o de uma república parlamentista. Sua infraestrutura ainda é bastante precária em razão do baixo volume de investimento público. A África do Sul também aparece em nossa lista dos países com maior salário mínimo em África. Recentemente, o presidente da África do Sul assinou um novo salário mínimo em lei. O salário mínimo está fixado em 20 rands por hora, o que equivale a 3.500 rands por mês, o que corresponde a 200
$213 mensalmente, ocupando assim a nossa 6ª posição nos países com maior salário mínimo em África. Antes de chegar aos 5 países com maior salário mínimo em África, gostaria novamente de pedir a tua subscrição no canal Verdades da África. Aqui você vai conhecer a verdadeira África. E um outro pedido, coloque uma sugestão nos comentários para nós podermos fazer um vídeo ao seu gosto. Vamos continuar com o nosso ranking. 5. Gabão. O Gabão é um país situado na porção central do continente africano, cortado pela linha do Equador. Faz fronteira a leste e a sudeste com a República do Congo, a norte com Camarões e a noroeste com a Guiné Equatorial. A porção oeste é banhada pelo Oceano Atlântico. A área do país é de 267.667 km², aproximadamente o tamanho do Reino Unido. O nome oficial do país é República Gabonesa e a sua capital é a cidade de Libreville, que está situada no litoral. O Gabão é um dos países com maior salário mínimo em África. O governo gabonês recentemente aumentou o salário mínimo para cerca de 150.000 francos CFA, que é a moeda local do Gabão. Isso corresponde a $225. Sem falar que os funcionários públicos têm direito a um subsídio de 20.000 francos, que corresponde a $34, isso por cada criança que tiverem. Então, se um funcionário, por exemplo, tiver 5 crianças, esse valor é multiplicado por 5, recebendo $34 por criança. E assim, o Gabão ocupa a nossa 5ª posição nos países com maior salário mínimo em África. 4. Guiné Equatorial. Localizada na África Ocidental, a Guiné Equatorial é composta por 3 territórios descontínuos, 2 insulares e um continental. A ilha de Bioko é a região mais habitada do país. Nela se localiza a capital Malabo, povoada por 90.000 pessoas. A porção continental da Guiné Equatorial, Mbini, faz fronteira com Camarões ao norte, Gabão ao sul e leste e Golfo da Guiné ao oeste. O país foi ocupado primeiramente por portugueses, porém em 1778 os espanhóis iniciaram a colonização da Guiné Equatorial. A independência só foi obtida no dia 12 de outubro de 1968. O primeiro presidente foi François Nguema, um feiticeiro que usou da ingenuidade da população local para praticar uma política de terror. Estima-se que 50.000 opositores foram assassinados durante o seu governo. No entanto, em 1979, ele foi deposto e executado pelo tenente-coronel Teodoro Obianga Nguema Bezogo, seu próprio sobrinho. Com a descoberta de reservas de petróleo e gás na década de 1990, a economia da Guiné Equatorial se fortaleceu consideravelmente. O país tornou-se grande produtor e exportador do produto a nível mundial. A agricultura é outra atividade desenvolvida no país, com forte destaque para o cultivo do algodão, café, cana-de-açúcar e uma grande variedade de frutos. A criação de gado, exportação de madeira e pesca são outros elementos da economia nacional. A Guiné Equatorial apresenta o maior PIB per capita do continente africano, $19.998. No entanto, a distribuição da renda ocorre de forma desigual, na qual a riqueza se concentra nas mãos dos governantes e dos proprietários das companhias internacionais. A Guiné Equatorial também tem um dos salários mínimos mais altos da África. Os trabalhadores no país ganham cerca de 128.000 CFAs, o que corresponde a $231 mensalmente. No entanto, há uma enorme disparidade na distribuição de salários entre os diferentes setores industriais, ocupando assim a nossa 4ª posição nos países com maior salário mínimo em África. 3. Maurícias. As Maurícias situam-se
Seychelles, a oeste do continente africano. Essas ilhas foram formadas entre 7 a 15 milhões de anos atrás e são de formação vulcânica. Maurícia tem um dos salários mínimos mais altos da África. Recentemente, o governo aprovou um novo pacote de salário mínimo para trabalhadores, totalizando 9.000 rúpias mauricianas por mês, o que corresponde a $257 mensalmente. Embora o parlamento tenha aprovado 8.140 rúpias, o que equivale a $232, vários pagamentos de compensação pelo governo ou pela autoridade tributária das Maurícias significarão que os trabalhadores ganharão um total de 9.000 rúpias, os anteriores $257. E assim, Maurícias ocupa a nossa segunda posição nos países com maior salário mínimo em África. 2. Líbia. A Líbia é um dos países mais instáveis em termos políticos do mundo. Ela está localizada no norte da África, na África Setentrional, uma região geoestratégica marcada por conflitos político-militares. A história da Líbia marca a influência das populações árabes no norte da África. O país, geograficamente caracterizado por clima e vegetação desérticos, tem uma população maioritariamente muçulmana. A economia líbia tem como base a exportação de petróleo, porém, apesar das riquezas minerais, os líbios têm enfrentado diversas adversidades frutos dos conflitos locais. O país é administrado por um governo de transição que busca equilibrar as forças políticas nacionais. A Líbia tem um dos salários mínimos mais altos em África. Os trabalhadores líbios recebem 450 dinares líbios por mês, o que equivale a $325. Além disso, o governo paga aluguel, energia e subsídio de água para os seus cidadãos. E assim, a Líbia ocupa a segunda posição nos países com maior salário mínimo em África. 1. Seychelles. Seychelles é o menor país do continente africano. Seu território, que não possui nenhuma fronteira terrestre, é formado por um conjunto de 155 ilhas no Oceano Índico. A maioria dos habitantes de Seychelles habita na Ilha Mahé, onde está localizada a capital nacional Vitória. Os primeiros europeus a ocuparem essa região foram os portugueses, isso em 1502. No entanto, a partir de 1756, os franceses passaram a exercer domínio no arquipélago. Contudo, em 1814, através de um acordo entre a França e a Grã-Bretanha, Tratado de Paris, os britânicos iniciaram o processo de colonização em Seychelles. A independência nacional só foi conquistada em 1976. Desde então, a nação passou a integrar a comunidade britânica, grupo formado pelo Reino Unido e suas ex-colônias. Seychelles tem o salário mínimo mais alto da África. No entanto, os trabalhadores no país são pagos por hora. De acordo com a nova legislação, o novo salário mínimo passará de cerca de $388 para $424 por mês. E assim, Seychelles ocupa a primeira posição nos países com maior salário mínimo em África. Em todo o mundo, pessoas trabalham em empregos mal remunerados e inseguros, que não proporcionam uma vida decente, com muitos também trabalhando em condições inseguras que negam os direitos humanos. Em 2050, um continente africano abrigará 1/4 da força de trabalho mundial. Todos os anos, cerca de 20 milhões de jovens entram no mercado de trabalho africano. No entanto, não há garantia de que eles vão encontrar trabalho, muito menos um emprego decente. Tendências como a urbanização, a crise climática e a digitalização e o crescimento populacional têm influenciado no declínio do salário
em vários países africanos. Este artigo é só uma forma de mostrar um pouco da situação do salário mínimo nos países africanos, que ao longo do tempo tem melhorado, mas também o custo de vida tem apertado vários habitantes aqui na África, o que tem dificuldade. O salário mínimo aumenta, mas o custo de vida aumenta de forma proporcional, o que faz com que esse aumento seja multiplicado a zero, porque no final do dia as pessoas compram as mesmas coisas só com valores diferentes, ou seja, a inflação dá cabo do aumento. Mas é isso que nós trouxemos para o vídeo de hoje. Se gostou desse vídeo, por favor, compartilhe com um dos seus amigos ou mais. Coloque aí nos comentários sua opinião no caso de não discordar com o ranking. Coloque aí a sua opinião. Se tem alguma informação que não corresponde, também coloque aí. Não esqueça, o lema do canal é olhar a África numa perspectiva africana. Esse é o canal Verdades da África. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Fui.